Olá, pessoal. Dando, então, continuidade ao congresso online gratuito do mês da radiologia, da QualiRad. Vamos iniciar a nossa apresentação. Eu sou Joel Levi Ferreira Franco, sou enfermeiro, sou assessor técnico de enfermagem na APS Santa Marcelina já há algum tempo. Tenho uma experiência já na atenção primária há alguns anos. Sou especialista em enfermagem clínica e crítica, sou docente das faculdades Santa Marcelina e Piaget. Mestrando pela Escola de Enfermagem da USP em Gestão e Saúde. O nosso tema, indicadores de saúde e sua usabilidade. Vamos falar um pouquinho sobre a importância do indicador, né, de saúde. Quando é gerado, por que é gerado, onde fazemos uso dele. Bom, o que são indicadores? Então, o significado, segundo Aurélio, indica que dá a conhecer, dedo da mão humana que fica entre o polegar e o médio, que serve de indicação e informação, livro ou caderno que dá indicações que serve de guia, né? Então, assim, nós temos aí, eu ilustrei um dedo, um indicador, até para trazer uma brincadeira. O objetivo do indicador é mostrar uma direção, certo? Indicadores de saúde, então, são instrumentos utilizados para medir a realidade, são utilizados como parâmetro norteador, são instrumentos de gerenciamento, avaliação e planejamento das ações na saúde, e é importante para conduzir o resultado final das ações propostas em um planejamento estratégico. Nós falaremos um pouco mais adiante sobre planejamento estratégico. Então, nós temos o indicador de saúde como um instrumento, uma ferramenta que é muito útil na condução das ações em saúde, certo? Todo indicador de saúde é uma estimativa de uma dimensão de saúde e uma população-alvo, ou seja, eu preciso, a partir dos indicadores, nós temos a ideia de uma realidade em determinado tempo, em determinado local. Quando falamos população brasileira, envelhecimento da população, são indicadores que mostram para quem avalia uma realidade que deve ser mudada ou não. Para que eu tenha um indicador, é necessário que eu tenha o dado. O dado é a unidade primária, que ao ser trabalhada gera um indicador, ou seja, é um número, certo? Esse número, chamado indicador, analisado, produz informação que, ao ser interpretada, gera conhecimento. Então, assim, o indicador, ao ser analisado num contexto, ele gera um conhecimento sobre uma determinada realidade. O conhecimento precisa ser divulgado por processos de comunicação adequados e eficientes para influenciar na tomada de decisão em saúde e produzir uma ação. Quer dizer, a partir do momento que eu tenho esse dado, esse número analisado e gerou um conhecimento, ele é divulgado e ele gera um potencial de ação. O gestor, ao utilizar o indicador, ele sabe, diante do contexto onde esse indicador foi gerado, ele sabe se está na direção certa ou não, se aquele indicador, se aquele número, se aquele dado, se aquele conhecimento interpretado, ele está de acordo com o que se esperava no planejamento. Então, indicadores, eles trazem o conhecimento de uma determinada situação. Então, o que eu tenho? Ele gera a informação e a tomada de decisão, certo? Então, a informação, que é esse indicador processado e analisado, gera uma transformação. Então, o que eu tenho ali? A informação que eu tenho lá, o perfil são alguns exemplos, né? Perfil de morbidade, perfil de mortalidade, fatores de riscos e seus determinantes, demografia, disponibilidade de serviços, infraestrutura, recursos humanos e financeiros. Ou seja, nós temos aí indicadores que trazem, no contexto, um conhecimento muito importante para quem faz a decisão, ou seja, para o gestor que decide.
Então, o ciclo da informação, eu tenho lá a informação que gera um planejamento, certo? Esse planejamento gera uma execução. Essa execução é avaliada, que traz a informação, que é o conhecimento, que, se não adequado ao que se esperava, gera novo planejamento, novo plano de ação, para nova avaliação e assim por diante. Nós temos, então, aí um ciclo da informação, certo? Vamos lá. Indicadores e a qualidade. De onde vem, né? Na verdade, indicador ele é muito utilizado, ele é usado há muito tempo, mas tem o Dona Bedian, o Aventes do Dona Bedian, um pesquisador da qualidade, e ele avaliou a qualidade na atenção médica frente aos pacientes, frente aos clientes, e ele fixou aí alguns pilares da qualidade, que chamou de pilares da qualidade. Então, a qualidade na atenção médica consiste na obtenção de maiores benefícios com menores riscos para os pacientes e menores custos. Ou seja, eu tenho qualidade de assistência quando eu não trago riscos ao paciente, ao cliente, e eu faço isso com eficiência, com o menor custo possível. Então, ele traz, nos pilares da qualidade, ele traz lá a eficácia, a efetividade, a eficiência, a otimização, a aceitabilidade, a legitimidade e a equidade, que são os chamados pilares da qualidade. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. Na eficácia, o que se entende como eficácia? Como a ciência da saúde pode ser bem usada e melhorar a saúde, ou seja, como é que eu consigo, através da ciência, ser efetivo, né? Obtenho eficácia no meu tratamento, ou seja, eu uso a metodologia correta, eu uso o medicamento correto, eu consigo, a partir da ciência, tratar bem esse cliente. Efetividade. Até que ponto os resultados possíveis são atingidos nas condições usuais da prática cotidiana, ou seja, como é que eu, a partir dessa ciência, a partir desse cuidado, eu consigo ser efetivo, eu consigo obter resultados esperados dentro das condições atuais, ou seja, nem sempre nós temos os melhores medicamentos, nem sempre nós temos os melhores tratamentos para poder fazer a assistência, para prestar assistência a esse cliente. Mas como é que eu consigo, com aquele pouco que eu tenho, muitas vezes, ser assertivo? Eu consigo atingir o meu objetivo no tratamento desse paciente. O conceito da eficiência, ele traz, Dona Bedian traz menor custo para alcançar uma dada melhoria na saúde, mantidas a eficácia e a efetividade. Ou seja, eu sou eficaz, sou efetivo a um custo baixo. Quanto menor o custo e mais efetivo e eficaz eu sou, melhor. Quer dizer, qualidade, muitas vezes, quando nós falamos de qualidade, nem sempre o caro é o melhor. Nem sempre o mais caro é o melhor. É melhor aquele tratamento que é efetivo, e eficaz para a proposta a qual ele foi feito, e um custo justo. Então, Dona Bedian traz esse pilar da qualidade na eficiência, alcançar o resultado esperado ao menor custo, sem aumentar o risco ao paciente, sem aumentar o risco à assistência, tá? Outro pilar que ele traz é a otimização, quer dizer, melhorias obtidas versus custos de sua obtenção, ou seja, custos acrescidos na adição dos benefícios, ou seja, como é que eu consigo utilizar bem o recurso e obter melhorias? Quer dizer, o quanto custa isso? O quanto eu otimizo o meu trabalho? Ou seja, quando eu tenho um profissional ocioso, eu não estou fazendo otimização, ou seja, esse profissional ocioso é um profissional caro para a instituição e que não está sendo usado. Então, quer dizer, eu estou tendo ali uma divergência entre o quanto custa o serviço para assistência e quanto aquele resultado que ele me traz, tá certo? Outra coisa que ele traz como pilar da assertividade é a aceitabilidade, ou seja, conformidade com as aspirações, desejos e expectativas do usuário, diretos ou não, relacionadas também com acesso, relação médico-paciente, amenidades, ou seja, é o quanto o cliente espera do serviço. Quando nós temos aí citando alguns exemplos, hospitais de primeira linha, onde você tem lá um serviço de hotelaria melhor, frente a hospitais públicos,
Nem sempre aquele hospital que tem a hotelaria muito boa, é um hospital chique, né, de primeira linha que a gente fala, nem sempre ele é o melhor no que diz respeito à aceitabilidade, ou seja, existe uma preocupação da gestão local de prestar um serviço de boa qualidade, de prestar um serviço que seja muito bem aceito pela comunidade, pelos pacientes. Mas nem sempre esse é o melhor quando comparado ao outro hospital público que não tem uma hotelaria tão boa, mas os seus tratamentos são efetivos, os seus profissionais são comprometidos, apesar de ter um material, muitas vezes não ter o material mais adequado, eu posso ter muitas vezes aí um resultado mais eficaz e efetivo do que nesse hospital de primeira linha, onde você tem tudo do bom e do melhor, mas você não tem uma equipe comprometida, você não tem um profissional comprometido, você não tem um material de tão boa qualidade assim. Então, aí, no que diz respeito ao quesito qualidade, no quesito aceitabilidade, eu posso não ter a satisfação do usuário de acordo com aquilo que eu espero, tá certo? Ainda continuando nos 7 pilares da qualidade que Dona Bedian cita, nós temos, então, a legitimidade. Ações dentro da ética, mais do que da lei. Aceitabilidade pela comunidade e sociedade em geral. Ou seja, ser ético no tratamento, ser ético na relação com o paciente, com o cliente. Isso é ter ações, né, de legitimidade. E ele traz um último pilar da qualidade, ele traz o pilar da equidade, que é o que é justo ou razoável na distribuição do cuidado. Tratamento igual para necessidades iguais, ou seja, é o princípio do SUS, certo? Então, assim, o princípio de dar mais a quem precisa mais, dar menos a quem precisa menos. Então, essa figura que eu trago aqui, ela ilustra bem essa questão, quer dizer, todos somos iguais, né? Então, o que eu vou fazer enquanto estrutura, enquanto equipamento, enquanto tratamento, para ser justo no sentido de prestar a assistência de maneira igualitária, de maneira que seja equivalente de acordo com a necessidade de cada um. Então, quando eu penso em qualidade, eu preciso pensar em indicadores, né? Então, assim, que indicadores eu teria que pudessem contemplar esses 7 pilares da qualidade? Quer dizer, quais são os indicadores que nós precisamos aí ter para poder pensar? E fica aí a pergunta para que vocês pensem, e depois a gente comenta, logo à frente eu vou comentar sobre isso. Bom, falamos dos pilares da qualidade que a Dona Bedian traz. Ele traz alguns outros conceitos, e ele traz a questão dos conceitos de indicadores de estrutura, onde a estrutura são as condições físicas, humanas e organizacionais em que o cuidado se dá, ou seja, o que eu preciso para prestar cuidados. Então, quando eu penso em indicadores, quando eu penso nessa qualidade da assistência, eu preciso pensar em que condição eu vou prestar o cuidado, ou seja, em que condição eu vou prestar o serviço. Então, nós temos aí a avaliação da capacidade instalada, esse é o indicador de estrutura. É utilizada tanto para calcular a produtividade potencial, quanto as potencialidades de aumento ou de instalação de novos programas ou serviços. Por exemplo, aí, o número de leitos em funcionamento. Posso citar um outro também. Número de profissionais por leito no cuidado. Número de profissionais, estamos falando do raio-x, né? Número de profissionais trabalhando no turno de 12, no turno do pronto-socorro. Eu sei que o raio-x tem um turno diferenciado, mas eu tenho número de profissionais suficiente para prestar a assistência de acordo com a demanda, sem gerar filas, porque quando eu gero fila, eu não estou sendo muito bem aceito pela minha comunidade, ou seja, meu indicador de qualidade, no que diz respeito no quesito de aceitabilidade, a fila pode denegrir o meu serviço. Então, eu preciso saber quantos profissionais eu necessito frente ao potencial de geração de serviço que eu tenho, no raio-x, o exemplo, lá no pronto-socorro. Então, eu preciso calcular, quer dizer, qual é a minha avaliação da capacidade instalada. Outro indicador de estrutura também é a avaliação tecnológica, que tem por finalidade verificar os efeitos da introdução ou modificação de determinada tecnologia, enfatizando os impactos esperados ou os inesperados, indiretos ou prolongados. Exemplo, número de exames realizados versus tomógrafo, por exemplo. Então, quando a gente pensa
nessa estrutura para prestar assistência, eu preciso saber o quanto custa tudo isso. Quer dizer, quantos materiais eu preciso, quantos equipamentos eu preciso para dar conta da demanda que eu tenho, tá certo? E um equipamento eu preciso de profissional para operar. Então, assim, eu tenho lá um número determinado de exames a serem realizados, e em contrapartida eu tenho uma necessidade de que ela tem por finalidade verificar os efeitos da introdução ou modificação de determinada tecnologia, enfatizando os impactos esperados ou inesperados, indiretos ou prolongados. Ou seja, aqui nós temos um exemplo aqui do número de exames realizados por tomógrafo. Então, quando nós pensamos nesse número de material necessário para prestar o serviço, estamos falando de indicadores de estrutura. Quer dizer, se eu tenho lá no pronto-socorro um número X de exames e eu não tenho equipamento suficiente, então a minha estrutura não está adequada para prestar o meu serviço. Isso vai comprometer a minha qualidade de assistência, porque isso vai gerar fila e o cliente não quer ficar muito tempo na fila. Então, quer dizer, aquele pilar da aceitabilidade vai ser complicado. Quando eu chego lá nos indicadores falando dessa qualidade, eu tenho lá no final, ele coloca lá, ele avalia o serviço. Aí, quando ele avalia o serviço, eu coloco lá um indicador que me vai trazer essa aceitabilidade, ou seja, o meu serviço é bom? Não, ele vai dizer, a fila é muito grande, eu fiquei muito tempo esperando na fila porque não tinha equipamento, não foi dimensionado equipamento suficiente, funcionário suficiente para poder atender a demanda, tá certo? Então, nós temos aí a indicadores de estrutura. Dona Bedian fala também dos indicadores de processo. Enquanto nós temos no indicador de estrutura as condições para prestar o serviço, nos indicadores de processo, eu tenho, então, onde se dá a inter-relação entre prestador e receptor de cuidados, onde você tem essa relação entre quem faz o serviço e quem recebe o serviço, quem presta assistência e quem é o assistido. Então, nós temos alguns indicadores aqui. Processos administrativos. Podem ser estabelecidas normas a serem seguidas a partir de estudos de racionalidade dos processos. Por exemplo, certificação da ISO. Né? Então, ISO é uma metodologia de certificação em que os processos são muito bem desenhados, muito bem acordados, para que se possa prestar assistência, tá certo? Nós temos nos hospitais a certificação da ONA, né? Então, nós temos aí a classificação da ONA, que também classifica, é um processo de certificação de qualidade. Então, aí um exemplo aqui, pessoal de enfermagem versus leito, ou seja, se eu tenho número insuficiente de pessoas, eu posso ter um cuidado comprometido. Se eu tenho um profissional de enfermagem não comprometido com o trabalho, não trabalhando bem, essa relação entre a enfermagem e o paciente, ela pode ser complicada, quer dizer, ela pode trazer indicadores de qualidade ruim do serviço. Diretrizes clínicas, protocolos envolvidos sistematicamente para apoiar a decisão do profissional sobre o cuidado médico apropriado para lidar com determinada situação clínica. Exemplo, tempo porta ECG no IAM, ou seja, é o tempo que eu tenho desse paciente que chega com infarto, o quanto tempo ele demora para chegar lá na hemodinâmica, para poder já estar deitado na maca, para que se possa introduzir o catéter e, por via radiográfica, fazer a limpeza, fazer a desobstrução da artéria obstruída. Então, a American Heart Association, eles dizem que esse tempo porta ECG, a realidade do eletro, é de 10 minutos. Quer dizer, porta-balão, nós temos aí um tempo de 1 hora, mais ou menos. Então, assim, se eu tenho diretrizes claras, esses profissionais sabem quais são os passos a serem seguidos, eu tenho, então, o quê? Um trabalho mais efetivo, eu não tenho, como é que eu posso dizer? Nós não temos desvios. Esse paciente chega, a equipe já sabe qual é a conduta, para onde manda e o que faz. Isso acaba direcionando. Porque quando você tem um serviço sem protocolos bem estabelecidos, bem conhecidos, essa equipe pode ficar perdida diante de algumas decisões, e isso leva o aumento do tempo da assistência, pode comprometer o resultado final, o prognóstico desse paciente, e, consequentemente, trazendo aí prejuízos ao paciente e comprometendo a qualidade desse serviço, tá certo? Então, nos indicadores de processo, Dona Bedian fala que, assim, exatamente onde
se dá essa relação entre prestador e receptor dos cuidados da assistência. Ele fala também dos indicadores de resultado, que é o produto final, né? O produto final da assistência prestada, considerando saúde, satisfação e padrões de expectativas. Então, ou seja, é o que eu esperava, quer dizer, o que eu tinha como resultado final da minha assistência. Quer dizer, o que eu espero desse usuário, que ele fale lá na sua avaliação no final do serviço, o que eu quero? Eu espero que ele esteja satisfeito com o serviço prestado. Então, indicadores de resultado, nós temos a avaliação da satisfação do usuário, aqui é uma preocupação do serviço de ampliar os canais de comunicação com os usuários, atendimento às necessidades do usuário, definidas tecnicamente suas preferências, participação do paciente na decisão clínica. Então, um exemplo aí de recomendação do serviço, quer dizer, quantas pessoas, né, para quantas pessoas você indicaria esse serviço? Se você tem lá, pontue de 0 a 10, qual a nota que o serviço, você dá para o serviço prestado? Então, isso são indicadores que mostram para o serviço se a equipe e o serviço estão no caminho certo. Avaliação do impacto do tratamento sobre o estado de saúde do paciente, por exemplo. Então, nós temos taxa de sobrevida pós-transplante de medula óssea. Então, nós temos o TMO. Então, quando a gente fala em indicadores de saúde, indicadores de resultados, trazendo para a atenção básica, eu posso ter lá redução da mortalidade materno-infantil, redução da taxa de tuberculose, agora, em tempos de Covid, redução do número de infecções por Covid, número de óbitos por Covid. Então, isso são resultados, indicadores, ou seja, são números que indicam que o tratamento está sendo efetivo, tá certo? Muito bem. Então, como nós criamos um indicador? Porque quando nós fazemos uma ação, é necessário que eu faça algumas perguntas para pensar como eu vou mensurar essa ação. Então, assim, algumas perguntas são necessárias. O que motivou a ação? Nessa pergunta, eu tenho lá o problema identificado que demandou essa ação, ou seja, número de eventos indesejados em um processo. Por que aquela ação foi determinada que se pudesse fazer daquele jeito? Quer dizer, qual é o motivo? Então, toda vez, eu sempre falo que para que eu possa criar um indicador, o indicador, ele é o nosso norte, como eu disse logo no início da aula, é ele que vai dizer se eu estou ou não no caminho certo. Então, isso traz um problema, exige um planejamento de ação. Para mudar esse problema, para mudar o resultado final, eu preciso fazer alguma coisa. Então, qual foi o motivo? Outra pergunta que eu preciso fazer é, a meta proposta para a ação foi atingida? Ou seja, quando eu pensei no problema que eu queria modificar, eu pensei num plano de ação. Ali eu tracei uma meta de uma meta para resolver o problema. Eu vou citar um exemplo. Eu quero reduzir o número de reclamações na recepção do meu serviço. Então, por quê? Porque o número está muito grande, as pessoas estão reclamando demais do atendimento da minha recepção. Então, o que acontece? Planejamos uma educação para esse pessoal. Então, vamos fazer lá uma educação de como tratar o cliente, como se portar diante de situações de conflito e etc. E tal. Após esse treinamento, essa equipe foi capacitada, então ela vai agora mudar as suas atitudes frente aos seus clientes e ela vai começar, então, a trabalhar. Ao final de um determinado tempo, porque uma meta proposta, eu preciso pensar no tempo, eu vou avaliar qual o número de reclamações que temos. A esperança, né, o que eu espero enquanto meta, é que esse número diminua. Por quê? Isso quer dizer que se o número diminuiu, os meus profissionais da recepção estão tratando melhor esses pacientes estão reclamando menos, certo? Então, a meta proposta para a ação foi atingida? Então, calcular o número de eventos corridos após a execução da ação proposta, para identificar se essa meta foi estabelecida, alcançou ou não. Outra pergunta é, após a ação proposta executada, houve melhora no resultado do processo ou resolução do problema? Se o problema não foi resolvido, é preciso identificar os fatores que interferiram no resultado e fazer o quê? Planejar novamente, pensar em novas ações ou refazer todo o plano, tá certo? Então, assim,
vocês estão percebendo que o indicador, ele faz parte de um todo maior, que eu vou falar daqui a pouquinho. Alguns indicadores de saúde. Então, nós temos a taxa de crescimento da população. A taxa de crescimento da população é um dado que implica não só no número de nascimentos, mas também no número de migrações. Tá certo? Índice de envelhecimento da população, é importante saber porque o idoso, ele vai ocupar mais o serviço de saúde. Taxa de mortalidade infantil, quer dizer, quantas crianças morrem por cada 1.000 nascidos vivos? Quanto menor o número de crianças morrem por nascidos vivos, quer dizer que o meu serviço, a minha assistência está mais adequada. Razão de mortalidade materna, ou seja, quantas mulheres morrem após, né, durante esse processo da maternidade. Essa, inclusive, a redução da mortalidade materna faz parte da PNAB, né, que é do Plano Nacional da Atenção Básica, da redução. Mortalidade proporcional por grupos de causas, taxa de internação hospitalar no SUS por causas externas, prevalência de diabetes mellitus, prevalência de hipertensão arterial. Então, são indicadores que trazem números, ou seja, números que indicam o nível de assistência, o nível de saúde de uma determinada população. Tá certo? Então, só citando um exemplo, a prevalência de hipertensão arterial esperada acima de 20 anos, entre 20% e 25% da população nessa faixa etária, acima de 20, deve ter hipertensão. Se eu tenho lá na minha população assistida um número abaixo disso, quer dizer que tem pessoas que têm pressão alta e não sabem que tem pressão alta. Ou seja, vão descobrir lá no pronto-socorro, tá certo? Muito bem. Até aqui falamos sobre indicadores e tudo mais. Quando é que nós usamos? Eu falei que o indicador fazia parte de um todo maior. Então, vamos lá. Vou só rapidamente. A Alice está perdida e, de repente, se vê lá no alto da montanha o gato. Ela olha para ele, que está lá em cima, e diz, Alice, Alice dizendo, né? Você pode me ajudar? Sim, pois não. Para onde vai essa estrada? Para onde você quer ir? Eu não sei, estou perdida. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, assim, se eu não sei qual é a minha meta, qualquer coisa serve. Então, nós precisamos pensar que esse indicador, o próprio nome diz, ele indica algum caminho. Eu preciso saber para onde vou. Mas se eu não tiver uma meta estabelecida, eu me perco no caminho, certo? Então, assim, vamos falar um pouquinho sobre o planejamento estratégico situacional, que é onde os indicadores são muito utilizados. Então, vamos falar um pouquinho sobre planejamento, problema, situação, poder e governo. Então, nós temos lá o planejamento estratégico e planejamento normativo, a diferença entre os dois. Né? O planejamento estratégico considera que no ato de planejar não existe uma única interpretação da realidade, existe uma explicação, a sua explicação, a explicação do outro, e que ele interage com outros atores que podem ter planos diferentes também e objetivos diferentes que podem conflitar com seus planos e objetivos. Ou seja, o planejamento estratégico, ele é mais complicado, por quê? Porque as pessoas pensam, pode ter planos diferentes, ela pode ter motivos diferentes, então uma série de coisas. O planejamento normativo, ele considera possível existir um conhecimento único e objetivo da realidade, que privilegia cálculos técnicos e precisos e o controle do sistema onde se dá o planejamento. Eu vou citar aqui um para a gente conseguir entender melhor. O planejamento normativo acontece numa fábrica de automóveis, por exemplo. Quanto mais carros forem vendidos, mais eu produzo por hora. Para isso, eu preciso de mais máquinas e equipamentos. Se eu tiver mais máquinas, equipamentos, material, eu produzo mais carros, vendo mais, ganho mais lucro. No planejamento estratégico, já tenho que pensar o seguinte: eu quero fazer a redução da mortalidade por câncer de colo de útero. E uma das estratégias é a realização do Papa Nicolau. Então, assim, para eu reduzir a mortalidade por câncer de colo de útero, eu tenho que fazer detecção precoce, porque o câncer, quanto mais cedo for identificado, melhor. Então, nós temos o quê? Na hora de fazer o planejamento para essa campanha de Papa Nicolau, eu vou ter uma série de fatores que podem interferir, tá? Então, para a gente ilustrar melhor, aqui a certeza, né, a diferença entre os dois tipos de planejamento. No tradicional, eu tenho determinista, ou seja, as predições são certas, mais material, mais profissional, mais material, mais equipamento, mais carros, mais lucro. No situacional, eu tenho indeterminista, ou seja, eu tenho, desde que eu tenha material, desde que as pessoas venham para fazer o exame, se eu conseguir convencer as pessoas, então, não depende só de cálculos numéricos. O planejamento tradicional, ele é mais objetivo, então tem um diagnóstico. O departamento de vendas fez uma campanha que acabou vendendo mais carros, eu preciso produzir mais carros para ganhar mais lucro.
No situacional, eu tenho ele é subjetivista, por quê? Eu percebo que o número de mulheres estão, né, o número de câncer nas mulheres está aumentando. Isso faz com que eu precise fazer mais detecção precoce, certo? No tradicional, eu tenho predição única. Mais carro, eu faço. Mais pessoas, mais material, mais máquinas, equipamentos, eu consigo, com isso, dar conta da minha tarefa. No planejamento estratégico situacional, no PES, eu preciso o quê? Eu tenho apostas. Ou seja, se eu tenho lá eu divulguei bem, as mulheres aceitaram, então as pessoas vêm, não vai faltar o material, se faltar o material, vou ter que pensar no plano B e tudo mais. Então, você tem aqui uma série de diferenças entre esses dois planejamentos. Então, no tradicional, é planos por setores, no situacional, eu tenho por problemas, no tradicional é certo, eu não tenho certeza no PES. O cálculo no tradicional é técnico, ou seja, cálculos matemáticos, e no situacional é cálculo político, porque eu tenho que lidar com pessoas. No tradicional, os sujeitos são agentes, ou seja, eles sabem o que eles têm que fazer, aquela coisa, a meta é única, não tem muitas variantes. No situacional tem sujeitos, são atores, quer dizer, cada um faz parte do processo, cada um tem o seu objetivo, sua maneira de ser, seu envolvimento e tudo mais, tá? Então, enquanto que no tradicional eu tenho um controle de sistema, no situacional eu tenho a participação em um jogo, ou seja, eu tenho que ser um bom técnico, tá certo? Caso contrário, meu time não ganha. Ele é indicado para o sistema de saúde dos municípios de médio e grande porte, trabalha com questões de ordem política, né, o PES, entre outros atores, ele vai além dos diretamente relacionados à assistência. Quem planeja está dentro da realidade histórica, muitas vezes, e coexiste com outros atores. Há diferentes explicações, situações de diagnóstico condicionados a lugares em que os atores ocupam nessa realidade. A normatividade econômica não é a única, a viabilidade política define o que pode ser da norma. Ou seja, no planejamento estratégico situacional utilizado na saúde, é tudo uma coisa mais complicada. Então, assim, nem sempre o dinheiro é o que determina que se faz, mas muitas vezes a viabilidade política. Então, na atenção básica, nós temos a influência política muito grande, certo? Nós temos várias explicações para os problemas. Cada um tem a sua explicação, cada um tem o seu diagnóstico. Então, o gestor precisa trabalhar com todas essas variantes. E aí, o indicador, né? Então, assim, quem planeja e é quem governa. Quem governa é quem deve ter projeto, governabilidade, capacidade de governar, triângulo de Matos. Ou seja, um plano de governo é a proposta de ação. Eu preciso ter possibilidade de fazer, ou seja, governabilidade. E eu preciso ter capacidade de governo, ou seja, capital intelectual, experiência para fazer. No nosso exemplo da campanha de Papa Nicolau, eu tenho o plano de ação, reduzir a mortalidade por câncer de colo de útero fazendo o Papa Nicolau. Ok, eu tenho a equipe treinada, eu tenho material e eu tenho pessoas para fazer. Então, eu tenho capacidade de governo. Mas eu consigo resolver tudo? Não consigo resolver tudo. Então, aquilo que se quebrou equipamentos, faltou material, eu não consigo comprar, eu preciso pedir para o Conselho Central. Então, nem sempre eu vou conseguir dar conta de fazer porque eu não tenho governabilidade. Isso diz respeito a todos os problemas. Eu preciso ter governabilidade para resolver determinados problemas, tá certo? O PES passa por 4 momentos explicativos aí. O primeiro, né, o explicativo, normativo, estratégico, tático, operacional. O explicativo, o que é e o que tende a ser. Ou seja, é a primeira análise da situação. Que problema eu tenho? Porque para fazer um planejamento é só identificar problemas. Que problema eu tenho? Se eu não fizer nada, o que pode acontecer? Bom, eu tenho um problema, eu tenho mortalidade por câncer de colo de útero, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Se eu não fizer nada, mais mulheres vão morrer. Então, no segundo momento, explicar o normativo, o que deve ser? Então, agora vou fazer o quê? O desenho da minha situação operacional. Vou pensar no meu programa direcional. Então, nós vamos fazer o quê? Campanha de Papa Nicolau durante um mês inteiro. Todos os sábados a gente vai pegar aí, nós vamos calcular o número de mulheres que tem que fazer o Papa Nicolau, quantos Papa Nicolau tem que gerar no dia, e assim por diante. No estratégico, eu vou, então, o que fazer? Campanha de Papa Nicolau. Com quem? Eu tenho pessoas treinadas para poder colher o Papa Nicolau? Tenho. Então, essas pessoas que vão fazer a coleta. Como? Eu vou convocar as mulheres, vou fazer uma ampla divulgação no território para que eu possa trazer essas mulheres para fazer a coleta.
certo? Outra coisa importante, o que é? Para quê? Quer dizer, análise da viabilidade, ou seja, fazendo isso eu vou reduzir a mortalidade, certo? Então, eu tenho análise no estratégico e análise da viabilidade. No quarto e último momento, é o tático operacional, ou seja, o fazendo, executando. Se eu tinha que fazer 20 Papa Nicolau por dia, ao longo daquele mês, para dar conta de todas as mulheres no final do mês, e eu só fiz 5, eu preciso repensar o meu processo, tá certo? Então, o tático operacional é a condução no processo de operacionalização dos módulos do plano. Muito bem. Você está percebendo que nós estamos usando o quê? Os indicadores aí. Quer dizer, 20 mulheres era o esperado, eu só fiz 5. A minha média, entre os 10 dias de campanha que já estamos correndo aí, não passou de 15, eu não vou atingir a minha meta final em 30 dias. Talvez eu tenha que estender a minha campanha por 2 meses, tá certo? Mas o que aconteceu para que eu não conseguisse 15, 20 mulheres por dia? Foi falta de divulgação? Foi falta de material? A pessoa que treinada só tinha um e ele ficou doente, eu precisou pegar um atestado, tudo mais. Então, assim, você precisa entender por que a meta não foi atingida para poder repensar o plano. Muito bem, e aí você usa indicadores para poder chegar nesses valores, tá? Então, o plano é acompanhado a partir dos indicadores. Então, eu tenho lá, monitorar é o ato de acompanhar a realização das atividades programadas à medida que vão acontecendo. Então, aquilo que eu falei, se eu tenho que fazer 20 Papa Nicolau por dia e eu fiz só 10, a minha média entre os dias está girando em torno de 10, 15, eu preciso repensar, porque eu não vou atingir minha meta. E os indicadores de avaliação é o ato de verificar o alcance dos objetivos e resultados obtidos, ou seja, depois do final, eu atingi ou não. Outro exemplo que eu posso trazer é a campanha de vacinação, né, do Covid agora, bem recente isso. Nós temos um número X de pessoas para vacinar, nas faixas etárias. Temos um número de X de pessoas que fazem primeira dose e não fazem segunda dose. Então, assim, qual é a porcentagem de pessoas que eu atingi na vacinação? Então, esse é o ato de avaliação. Agora, para saber monitorar, eu espero, frente a essa população que precisa ser vacinada, quantas vacinas eu preciso fazer por dia. Isso serve para que eu possa dimensionar a minha estrutura, quer dizer, quantas vacinas eu preciso para poder dar conta de vacinar todo mundo nesse prazo de um ano, conforme é o que o Estado está pensando hoje, em vacinar todo mundo acima de 18 anos até o final do ano. Quer dizer, calcula-se a população do Estado de São Paulo, quantas pessoas eu tenho, quantas doses eu preciso, qual a estrutura para fazer tudo isso, né? Sala de vacina, material para fazer a vacina, profissionais para fazer a vacina. E frente a isso, por isso que existem as prévias, né? Quantas vacinas eu fiz por dia, para saber se eu estou na medida certa, se eu estou ou não. Então, isso é monitorar. Você está avaliando à medida que as coisas estão realizando. Avaliar é ao final. Cheguei, atingi para esse mês a meta esperada, porque eu dividi a meta em 12 meses. Esse mês atingi? Não atingi, preciso repensar o plano. Tá bem? Agora, e aí? Essas perguntas, né, vêm, né? Para que monitorar? Por que monitorar e avaliar? Como monitorar e avaliar? Quando monitorar e avaliar? E o que monitorar e avaliar? Vamos falar de um por um. Por quê? Porque auxilia na percepção de impacto das ações na APS, para ver o que é mortalidade infantil. A APS trabalhou, opa, foi reduzindo. Então, quer dizer, eu espero que a curva do Covid desça. Quando se faz o lockdown, o objetivo é diminuir o número de casos, certo? Então, por isso eu preciso monitorar e avaliar. Porque permite a transparência na gestão e fortalece o SUS. Para quê? Permite identificar fragilidades na dificuldade do processo, quer dizer, a partir do momento que eu percebo que as coisas não estão dando certo, eu já começo a identificar o porquê não está dando certo. Subsidia o planejamento, quer dizer, eu preciso, a partir desse resultado não bem esperado, eu preciso replanejar. Auxilia na tomada de decisões, quer dizer, o que eu estou fazendo está certo? Está no caminho certo? Ou não? E melhora a qualidade da atenção primária, tá certo? Muito bem. Quando monitorar? Continuamente, periodicamente, sistematicamente, persistentemente. Ou seja, tem indicadores que eu preciso avaliar ele mês a mês. Tem indicadores que são semanais, tem indicadores que são diários. Tem indicadores que são anuais. Por exemplo, mortalidade é um indicador que eu avalio anualmente. Tá certo? Então, assim, eu preciso definir nesse meu plano quando é que eu vou olhar os resultados da minha ação. Como?
através de sistemas de informação de saúde. Nós temos aí o CIAB, que agora já está extinto, que foi substituído pelo SUS, né? Nós tínhamos o CIAB na atenção primária, que foi muito utilizado. Hoje foi substituído pelo SUS, hoje ele se chama CISA-B, Sistema de Atenção de Saúde na Atenção Básica, o CIA, e assim são os sistemas do Ministério. Através de instrumentos específicos de monitoramento e na avaliação. Então, nós temos a avaliação feita o Programa de Avaliação da Melhoria de Qualidade na Atenção Primária, que é feito o PMAQ, que é uma avaliação do Ministério. Avaliação, através da autoavaliação na saúde da família, por exemplo, nós temos aí, eu estou citando a saúde da família porque é onde eu trabalho, né? Então, assim, nós temos aí uma afinidade. Através dos relatórios. Quer dizer, se eu tenho um indicador, onde é que eu vou ver o resultado disso? Nos relatórios. Nos sistemas eu vou ver, então eu vou conseguir avaliar e ver se está tudo bem ou não. Monitoramento e avaliação como instrumento de gestão. Então, planejar requer identificar, primeiro, problemas. O que eu quero mudar? Qual é a causa do problema? E o que eu penso para resolver? Então, um plano deve ter um objetivo, ele tem que ter uma meta traçada, e ele tem que ter um método, ou seja, o como fazer. Então, planejar sempre, as 3 palavras são importantes. Eu identifico o problema, penso nas causas do problema e penso na solução do problema. Para que eu possa fazer isso, então feito, já achei o problema, identifiquei a causa e já pensei na solução, eu traço um objetivo, que é reduzir, que é resolver o problema. A meta é quanto tempo eu vou demorar para poder resolver esse problema. Então, eu preciso definir quanto. E o método, que é como que eu vou fazer, é o meu plano de ação. Tá certo? Então, assim, o problema na informação, fazer e não registrar, e aí eu falo de fazer e não registrar os dados, né, os números, que são os indicadores, o subsídio do indicador, registrar e não informar e não monitorar. Então não adianta nada, eu faço, mas não registro, então não fiz. Eu registro, mas não informo, quer dizer, não registro no sistema necessário, não coloco na planilha que precisa colocar para poder gerar um relatório, então eu não informei. Se eu informei, mas não monitorei, quer dizer, eu tenho informação, mas alguém não olhou se eu estou no caminho certo ou não, eu não fiz. E se eu monitorei, mas não avaliei se eu cheguei no resultado ou não, tudo isso é o mesmo que não fazer nada, tá? Então, assim, paramos por aqui. Procurei, nesse meio tempo, né, falar um pouquinho do indicador, que não é só o dedo, né? O dedo da mão, mas subsídio para que eu possa fazer planejamento, para que eu possa ver se eu estou no caminho certo ou não. Muito obrigado e bom congresso a todos. Um grande abraço.